dia a todos e a todas. Bom dia ainda, né? Boa tarde, perdão. Boa tarde. Gostaria aqui de cumprimentar o presidente, demais vereadores aqui na Câmara Municipal, as pessoas que estão assistindo, e falar um pouco hoje de algumas ações que a gente tem feito aqui na Câmara Municipal. E hoje a gente deu entrada aqui em 3 projetos de lei. Dentre esses são projetos de indicação, na verdade, aqui na Câmara Municipal, onde é interessante a gente dar mais visibilidade aos projetos de indicação, até porque o trâmite dele na casa ele é muito rápido. Ele é lido, é votado, e depois que ele vem para as comissões. Então, a gente precisa ter visibilidade, porque são situações que passam muito importantes, mas passam, às vezes, despercebidas. E aqui hoje, como eu já tinha dado entrada em alguns projetos, alguns de indicação relacionados à mulher, à educação, hoje aqui eu trago 2 projetos de lei relacionados ao autismo, né? E também um relacionado à educação novamente. E aí a gente precisa atentar para a importância desses e até pedir a corroboração da população, a sensibilização, para que a gente possa sensibilizar o executivo, a prefeita, para que ela possa transformar esses projetos de indicação ou adaptar os projetos de indicação em ações do nosso município. Porque a população está aguardando muito ansiosa por algumas ações. A gente tem áreas altamente carentes que precisam de respostas. E aqui hoje eu trago um projeto de indicação de número 50, que esse foi um projeto que de estima na hora de confeccionar, na hora de sentar com os meninos, de ver que esse projeto é um projeto de indicação que outros municípios já aplicam e que tem tido sucesso aonde ele está sendo aplicado. Então, a gente precisa trazer coisas boas para o nosso município. E aqui é um projeto de indicação que ele vem a abranger a disposição sobre uma instituição de políticas municipal de inserção, qualificação e amparo às pessoas com transtornos do espectro autista, na fase adulta, com ações voltadas à capacitação profissional, inclusão no mercado de trabalho, acessibilidade, cuidado contínuo, seguridade social no âmbito do município de Morada Nova. Nós ainda somos muito carentes a nível básico, a questão do autista, das crianças autistas, mas essas crianças elas estão se transformando em adultos. E a gente precisa se preparar para receber, a gente precisa acolher, a gente precisa incluir, que é uma palavra que ainda precisa quebrar muito tabu na nossa sociedade. E para que a gente precise realmente ter essa inclusão, a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa saber como é que vai ser a vida adulta dessas pessoas, como é que a gente vai incluir essas pessoas no mercado de trabalho, que amparo social a gente pode dar, porque a gente tem vários e vários relatos de mães que os seus filhos já passaram da adolescência e que hoje nem conseguir estudar, eles conseguem um espaço para estudar. E aí você vai atrás de uma consulta com o neuropediatra, não é mais neuropediatra, o pediatra sai, fica a questão do neuro. Então, precisa ser a nível terciário. De que forma o município pode avançar? Existe alguma qualificação profissional que a gente possa estar junto com a assistência, junto com o empreendedorismo, para a gente poder estar ajudando essas famílias, essas pessoas a se socializarem, a ter a sua independência, a ter seu espaço social. Então, é isso que a gente precisa. E saber que o maior anseio das mães que a gente conhece, que a gente conversa, é o medo de envelhecer e morrer e deixar essas crianças. Crianças que vão ser adultos. E a nossa preocupação, ela é real. Ela é real porque ela está presente no nosso dia a dia. A gente precisa de ações, estarmos preparados para receber esse público. Nós temos outro projeto de indicação aqui, que vai para o chefe do Poder Executivo, que é uma lei que dispõe sobre a criação de um centro de inovação
educacional de Morada Nova, estabelecendo objetivos na estrutura do eixo de ações e outras providências. É uma estrutura que a gente tenta objetivar aqui para o nosso município, assim como eu coloquei um projeto de indicação também relacionado a algumas atividades dentro da educação, e eu espero novamente a sensibilidade da prefeita, que ela trate de alguns assuntos sérios do nosso município que devem ser tratados hoje, porque a educação, os resultados, elas são a longo prazo. E a gente precisa de estruturação para a gente recuperar e para a gente ter de volta a nossa educação em uma crescente para o nosso município ser destaque, que é o que a gente tanto sonha. Então, aqui a gente tem um projeto de lei voltado para um centro de docência, para que a gente possa também estar tendo o máximo de capacitação aos professores, de orientação, que não seja só a semana pedagógica, que a gente tenha um sistema de formação continuado, para que os professores eles estejam imbuídos nesse projeto, que eles são a peça essencial para que a máquina da educação ela seja promovida. E, novamente, a gente tem mais um projeto de lei, que é a instituição, no âmbito do município de Morada Nova, de uma política municipal de atenção integral, inclusão e proteção dos direitos de pessoas com transtorno de deficiência do espectro autismo e deficiências. Então, isso aqui nada mais é do que a gente transformar isso aqui numa política pública municipal, com ações legalizadas para dentro do nosso município. E são coisas como essa que a gente precisa fazer com que aconteça, de fato, no nosso município. Outro ponto que eu não podia deixar de passar aqui hoje é a situação vivida e que eu recebi hoje na Câmara Municipal, devido à minha fala sobre a questão dos pacientes que fazem hemodiálise, que vão para Russas, que muitos deles que estão lá no Aruaru, que vão lá para Fortaleza, pacientes estes que correm todo o perigo, toda a questão mesmo de humanidade, de vida, porque ele renasce a cada procedimento. Ele renasce a cada procedimento. Isso é importante frisar, porque às vezes diz, não, o paciente faz hemodiálise. Não. É um processo tão complexo e tão sofrido por aquelas pessoas que precisa de humanidade, precisa de um cuidado maior, até porque são pacientes que têm um tratamento de alta complexidade, que tem a questão do amparo estadual, mas que nós, aqui como município, só queremos que eles sejam melhores atendidos, que eles tenham uma qualidade garantida para que esse tratamento seja feito de forma menos dolorosa. 2 minutos. E aí o tempo da Gleide, por favor. E esses pacientes, eles precisam serem vistos, porque eu vim aqui na Câmara Municipal, eu relatei o que realmente estava acontecendo e está acontecendo no carro da hemodiálise, que o que a gente pede, mais uma vez aqui, como vereador, porque parece que vereador não vale nada. Não vale nada, porque quando a gente manda ou pede um ofício pedindo documentação, essas documentações são ignoradas. Ignoradas, passando por cima de leis, de responsabilidade do Executivo, para que a gente pudesse ter o contrato desses carros, para ver qual é a condição real que ele está sendo locado, porque são carros locados particulares, porque muitas pessoas dizem, mas é o carro que já tinha. O carro é particular, contratado. Desse ano são carros que eram para ter, porque são muitos pacientes que fazem esse tratamento. E aí eu fui colocar a situação vivida até por um ente familiar meu, que passa por esse sofrimento diário e que relata, ele, o acompanhante, relatam o que estão vivendo, pedindo ajuda e condições dignas para continuarem fazendo esse tratamento básico, que é uma condição de um carro mais digno, um carro mais de qualidade. Permite pela parte, Zé? Pois não, Renato. Obrigado, Vossa Excelência, pela parte. É um assunto muito importante, você toca na questão desses transportes, né, que transportam, principalmente os doentes, e aqueles que fazem a hemodiálise em Russas.
Mas essa questão aí já vem desde a gestão passada, Excelência. Na gestão passada, eu, como gosto muito de servir o povo, todo dia, eu tive de buscar paciente lá na BR, porque o carro, o ônibus, o micro-ônibus, ficou no prego, falta de combustível, no ano passado, Excelência. Viu? Eu tive de buscar paciente, porque o ônibus estava lá no prego, por falta de combustível na gestão passada. Então, tem que ser olhado com bons olhos, porque esse povo merece respeito, não só o pessoal fala de árvore, todos que vão em ônibus, né, de Topix, no carro da saúde, que vão para Fortaleza, tem que ser tudo revisado, tudo olhado, que tenha uma boa qualidade, que seja seguro, né, porque na passada também aconteceu várias e várias infrações, que até ficou ali detido nos homens também, né, na CPRV ali, na Gurita, chamada Gurita ali. Isso aí eu presenciei, porque eu fui buscar a gente, que o ônibus ficou no prego por falta de combustível. Mas isso não é a questão que vamos deixar acontecer, né? Porque o povo merece respeito, o povo merece um transporte mais de qualidade. Mas muitas vezes a questão que teve o problema da Topic, do ônibus, foi o ar. Mas foi resolvido, que o ônibus tem ar, tem televisão, né, nesses anos aí. Obrigado você pela parte. Eu que agradeço, vereador Renato. Me surpreende o posicionamento de Vossa Excelência, até porque eu acho que as pessoas estão até distorcendo um pouco do era assim, deixou de ser assim. O carro deu prego uma vez, eu vim buscar. Eu não estou falando de carro dar prego, não. Até porque nesse ano tiveram vários pregos. Teve carro indo para Limoeiro, para Russas, aqui, para Russas, sem estepe. Pois não. Tempo da vereadora Gleide. E ter prego de pneu sem estepe na estrada. Tiveram vários e vários outros pregos. Tem vídeos, tem relatos. Eu não estou questionando isso. O que eu estou questionando é o que Vossa Excelência acabou de dizer, que o ar-condicionado foi consertado. Como semana passada o vereador Roberto trouxe aqui, que já tinham sido sanados. Eu fiquei surpresa hoje, porque sem marcar eu fui recebida pelas pessoas que fazem hemodiálise aqui na Câmara Municipal. Estavam indo fazer a sua diálise e elas não relatam essa verdade. Elas relatam que ainda o carro que circula segunda, quinta, quarta e sexta, que é o carro da hemodiálise, ele se encontra sem ar, sim. E que é em verdade o que foi dito por Vossa Excelência e semana passada pelo vereador Roberto aqui. Por sinal, eu até disse, usem a tribuna. Vamos marcar com o secretário, e eles colocaram um ofício aqui, sim, para relatar o que eles estão vivendo, o que eles estão vivenciando. E o que mais me entristece é ver cenas como essa. É a gente saber que o município de Morada Nova ainda existe essa barreira política de simplesmente passar o pano. Passar o pano no que está errado. Coisa que vocês nunca me viram aqui nessa tribuna, passar o pano no que estava errado, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Agora, eu não estou aqui para passar o pano de situação, de oposição, seja a minha cadeira da forma como eu esteja sentada. Eu quero que resolvam uma situação humana. Que fisicamente você passa pelo carro, o carro está bonitinho. Mas um carro sem ar-condicionado, transportando, são 21 lugares. São 21 passageiros, mas eles têm direito a um acompanhante, porque é um procedimento sério. E os fatos relatados, vividos por essas pessoas, é diferente do que vocês estão defendendo, passando o pano aqui. São pessoas indo no lastro do carro. Pessoas que estão voltando 1h, 3h da tarde, num carro quente, após um procedimento onde ela renasce naquela máquina. E eu tenho relatos aqui. Por favor, mostra aqui. Por favor, Carlos Andes, também acompanhe para as pessoas entenderem um pouco da realidade.
Isso é a situação do teto, que quando chove eles mostraram a situação. Porém, passe o vídeo, eu quero mostrar a da superlotação. Por favor. Passe o vídeo, Rigoberto. Acho que foi vídeo demais que elas passaram. Isso é o ônibus no prego, porque também foi colocado que o ônibus não tinha ficado nenhuma vez no prego. O ônibus no prego. Passe aí outro, Rigoberto, por favor. Não, eu quero passe outro. Isso são várias situações deles esperando lá serem atendidos após o procedimento. Isso aí é paciente indo no lastro do carro, ó, porque não tem espaço para sentar. O carro está pequeno, precisa aumentar as vagas desses transportes. Ah, era assim, a quantidade de vagas era suficiente. Carro dá o prego? Dá. Precisa de manutenção? Precisa. Outra situação relatada por eles é a falta de exclusividade. Eles têm um carro lá de segunda, quarta e sexta, porém, na terça e quinta e no sábado, que também é dia de procedimento, eles ficam ao Deus dará, querendo adivinhar qual é o carro que vai transportar os pacientes. Porque o transporte que está alugado, que com certeza está alugado por mês, é mensal, o contrato só roda 3 dias. Só roda 3 dias. E aí os outros, eles ficam indo no carro de carona da policlínica, quando dá certo, vai no outro carro, no sábado, vai depender do carro que vai para Fortaleza. Então, eles não têm um carro fixo, até por questão de orientação dessas pessoas. As pessoas precisam, eles disseram, Raquel, a gente fica sem saber se vai ter carro. Para você ter ideia, que o que eles receberam lá, que eles tinham que ir agora, no recesso, que vai ter aí, já conversar com o secretário para saber como é que vai ficar a situação, porque os donos do carro, de alguns carros, já disseram que provavelmente vão ser suspensos. Então, é uma coisa que a gente precisa ter um direcionamento melhor. Você dá uma parte? Ter um acolhimento melhor. Pois não, vereador Nino? O errado é errado. O certo é certo. Eu não quero levar para esse lado de quem fez, de quem deixou de fazer, porque se fosse para me falar dos erros que teve a administração passada, que não foi dito aqui anteriormente, eu levaria talvez o tempo todinho da sessão. Mas a gente tem que olhar para os erros de hoje. Se o dono do carro está com o ar-condicionado quebrado, se ele está recebendo, ele tem o direito e o dever de substituir o veículo enquanto ajeita o outro veículo. Agora, levar as pessoas no calor, na quentura, eu sou totalmente contra. Então, é necessário que se faça um ofício para o secretário de saúde para que ele possa conversar com os donos de veículo para eles entregarem o serviço digno. A população precisa ser tratada dignamente. Não vou levar para esse lado de que foi errado lá atrás, está sendo errado aqui. A população não quer saber disso, a população quer o serviço bem feito. E é isso que eu vou cobrar e cobrarei quem quer que seja. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador Nino. E situações como essa, situações como esta, está sendo colocada buscando soluções. Que a gente possa ampliar as vagas do carro, que eles já relataram que está pequeno e está aqui comprovada, que pessoas vão em pé, sentada no lastro. E a questão do ar-condicionado mínimo, e ter um carro fixo para que eles possam ir. Para que eles possam ter o seu tratamento, que são 6 dias de tratamento, porque uma turma faz dia de segunda, quarta e sexta, e outra turma faz terça, quinta e sábado. Então, que a gente possa ter esse sistema acontecendo de fato. O que a gente quer aqui é simplesmente esse serviço garantido, para que essas pessoas que passam por esse tratamento, elas tenham segurança, que elas tenham um mínimo de amparo para fazer esse tratamento, que eu digo por vivência. Eu tenho uma tia que está há mais de 5 anos
fazendo hemodiálise, que ela é uma guerreira. Semana passada mesmo, ela teve que ficar internada. Ela teve que ficar internada porque, após o procedimento, ela passou mal, e aí teve que ficar internada, passou mais 5 dias, e não é a primeira vez. E eu sei o sofrimento. Eu trabalhei na Secretaria de Saúde, ali, e eu tinha contato com eles me procuravam, porque eu estava à frente também, o Adelino lembra disso, que também era servidor da saúde na época, o sofrimento e a realidade daquelas pessoas. Vereador, me concede uma parte? Obrigado, vereadora. É muito importante, né, sua fala nesse sentido. Eu sou daqueles, como o Nino mesmo falou, não temos compromisso com o erro. Também não podemos falar do erro do passado, que o que reflete agora é o erro do presente, se é que existe o erro. Mas vamos lá. O chefe do transporte me passa, se bem que essas filmagens nós vimos aí que é de abril, né? De abril e não de novembro ou de dezembro, data que nós estamos, né? De abril. Erros podem ter acontecido, ele refere aqui para mim que erros aconteceram, foram solucionados, sanados. O ar-condicionado realmente teve um problema, foi solucionado. O ônibus, o carro que iria, era de menor capacidade, já foi aumentado para o micro-ônibus. Estão indo 20 pessoas, que é a capacidade do micro-ônibus. Então, a demanda vai aumentando e, consequentemente, o município tem que ir se adaptando à demanda. Estou relatando e repassando o que o chefe do transporte da hemodiálise me passou. Eu não posso fazer ou dizer o que é verdade ou o que não é, mas eu já convido Vossa Excelência para que nós possamos ir no dia e no horário em que o ônibus está pegando as pessoas da hemodiálise, para que nós possamos constatar em loco se quem está falando é o chefe do transporte, se é o que a vereadora está recebendo de demanda, para que a gente possa constatar, através de, agora vamos fazer o papel de polícia, sacariação, saber quem realmente está falando a verdade. Mas eu entendo que essas pessoas merecem o melhor, merecem o que for melhor, né, colocado para elas, porque são pessoas sofredoras, pessoas que passam dias e dias em hemodiálise, então precisam de um tratamento adequado. Então, o que for melhor, carro confortável, carro com ar-condicionado, capacidade adequada, não tenho compromisso com o erro. E estamos aqui para ver em loco o que é que realmente está acontecendo e não ficar com dúvidas. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Eu até lhe procurei no seu gabinete, quando eles procuraram no meu gabinete, mas você tinha dado uma saída para escutar o relato deles. Até eu chamei o Wilmar para escutar o relato. Cláudio Maroca também eu chamei, e a vereadora Rosimeire para escutar, para elas verem a realidade que eles estão passando. E mandei procurar Vossa Excelência, mas, infelizmente, Vossa Excelência não estava para escutar deles. Até mesmo eles relataram. O que foi passado para o secretário é que está resolvido, mas não tem nada resolvido. O carro continua sem ar-condicionado e continua com uma capacidade menor do que o que eles precisam. É um Antopic de 21 lugares, é justamente isso que eu acabei de dizer. São em torno de 25 pessoas que estão indo num carro. E aí não comporta a quantidade de pessoas. Até eu disse, e a Blitz? Não, a Blitz não pode parar esse carro porque é da saúde. Eu digo, não. Pode parar? Pode. Não pode prender o carro, até porque o procedimento de vocês ele é muito complexo. Vocês não podem deixar de fazer um procedimento de uma hemodiálise. Passa a parte, sim. Concedo uma parte. Primeiro, parabenizar pelo tema. Nós, coincidentemente, a gente estava ali nos corredores da Câmara, e quando as pessoas chegaram pedindo a nossa ajuda, pedindo socorro, a gente já, de antemão, pediu a eles que a gente ia procurar uma conversa com o secretário de saúde. Nós vamos tentar conversar ainda hoje, se ele estiver aqui na cidade, com o secretário doutor William, porque é um tratamento muito doloroso, só sabe quem passa por ele. E as reivindicações, além do transporte com problema no ar-condicionado, o transporte não atende a demanda toda, tem que ser um ônibus. Um micro-ônibus não dá, porque além dos pacientes que vão, necessita dos acompanhantes, que está indo 6 acompanhantes em pé. Se for pego numa blitz, não fica preso por causa do agravante do procedimento, do tratamento que necessita ser feito. Mas isso é que nós vamos tentar conversar com o secretário para a contratação de um transporte maior e de conforto melhor para essas pessoas. Mas parabéns, Raquel, pelo tema.
parabéns, a gente está aqui junto e vamos tentar uma solução para nós ajudar essas pessoas, porque, eu repito, só sabe onde o sapato aperta quem calça. E eles sofrem demais com aquele tratamento. Verdade. Muito obrigado pela parte. Eu que vereadora. agradeço, vereador Cláudio, o teu testemunho me fortalece, porque por várias e várias vezes o que eu relato está sendo totalmente distorcido. Mais 2 minutos. Está sendo defendido com outras palavras, como se ficasse em dúvida, em acariação. Eu não estou aqui por questão de acariação, não. Eu fiz um compromisso com eles, de ir lá no ônibus, sim. Eu fiz e eles vão vir aqui na tribuna. Eles mesmos já pediram aqui a tribuna livre. Porque fica a história do disse-me-disse, não um está falando a verdade, outro não, eu estou falando aqui, porque é a voz das pessoas que estão vindo até a Câmara. Relatos esses das pessoas que vão colocar o catéter, que é o acesso para eles fazerem hemodiálise, e precisa, às vezes, fazer uma cirurgia. E aí eles vêm suando, tem vídeos aí, é porque não deu para separar e organizar, de pessoas após a cirurgia suando, sendo limpada com pano, para o suor não cair na ferida cirúrgica. Então, é um negócio assim que a gente precisa de solução imediata. Eles todos os dias estão indo. Queriam ter ficado para a sessão, não puderam porque estavam indo fazer a diálise. E pediram para trazer essa fala em nome deles, e eu estou aqui. Mas melhor do que a minha fala vai ser a gente escutá-los. Vai ser a gente escutá-los. Já que o secretário de saúde a gente convocou e ele não veio, a gente pode sim ir até o secretário procurá-lo. Mas a gente não pode fazer de surdos o que a população nos procura e nos clama e nos pedem soluções. Então, esta é de uma das minhas palavras que tinha para dizer aqui hoje, porém o tempo é curto, mas estou aqui à disposição da população de Morada Nova, estou aqui à disposição, e se for para falar certo e errado, se for para falar, eu posso também passar aqui o resto do meu mandato falando de acertos e de erros, e muito mais acertos do que erro, tanto da atual gestão como da gestão passada. O que eu quero... Foi tanta parte, vamos dar mais 1 minuto. Só mais 1 minuto para concluir. Então, o que eu quero aqui é defender uma bandeira que é nossa. Uma bandeira de Morada Nova. Que hoje, o intuito dessa bandeira é de situação, é de oposição, é do povo. E não uma bandeira partidária. E eu espero que o mínimo de respeito aconteça diante as partes do Executivo e Legislativo para ouvir as demandas do povo que anseia.